Está faltando, destaca o Matheus, um caso. E se beta é igual a ômega zero? E agora? Se beta for igual a ômega zero, a gente vai ter que voltar atrás e olhar para a nossa equação característica e ver que, no caso de beta ser igual a ômega zero, nós não vamos ter duas raízes. Só temos uma. E essa raiz é menos beta. Então, não estamos bem parados, né? Porque nós tínhamos que encontrar duas soluções linearmente independentes. Só encontramos uma. Mas nesse caso, a teoria das equações diferenciais ordinárias nos diz que nós podemos encontrar uma segunda solução linearmente independente da primeira, e a primeira ficou sendo, vamos chamá-la assim, x1 de t. Porque o que sobrou foi só esse termo aqui, né? A segunda solução é obtida multiplicando-se a primeira pela variável independente. Então, deixa eu escrever isso sem o multiplicador inicial, porque isso aqui vai compor a solução geral. É fácil de mostrar, basta substituir este x nessa equação, você mostra que, de fato, nessa equação aqui, você mostra que, de fato, isso aqui é a solução também daquela equação. Então, a solução geral desse caso vai ser, e eu escrevi assim lá no meu material, então eu vou usar a mesma nomenclatura. Eu também posso escrever fatorando E elevado a menos beta t, como tinha feito no outro caso. E nesse caso também você não tem oscilação, né, Matheus? Nesse caso você também perde a oscilação. Agora, então, esse caso é chamado caso crítico. E o último comentário que eu quero fazer com você hoje é o seguinte. Na verdade, nós temos um fator que vai nos dizer de que maneira o movimento decai com o tempo, né? Aqui, no caso do amortecimento forte, esse fator é menos beta mais raiz de beta 2 menos ômega zero quadrado. Lembre lá o comentário que a Bianca já fez várias vezes, isso aqui tem que ter dimensão de inverso de tempo. Então, o tempo característico é um tempo no qual eu posso imaginar que essa oscilação, ou que esse movimento continua existindo, é o inverso disso aqui. À medida que beta cresce, o que vai acontecer com esse termo aqui? Difícil de ver assim de cara, né? E beta crescer significa que esse número cresce, mas tem um sinal de menos. Esse número cresce também. Fica difícil de ver assim a olho nu o que acontece com ele. Mas se a gente vamos chamar isso aqui de um f de beta, para descobrir o que acontece com esse termo quando beta varia, quando beta cresce, por exemplo, eu vou olhar para a derivada dele com relação a beta. Lembre que a derivada nos diz se a função é crescente ou decrescente, não é isso? Então, eu vou olhar a derivada desse termo com relação a beta. Isso aqui vai dar menos 1, mais... Aí tem essa raiz aqui, né? Essa raiz vai ficar com um denominador. Tem um sinal, tem um fator meio que aparece em algum lugar, não é isso? E aí, regra da cadeia, a derivada do que está aqui dentro, dá um 2 beta. Esse 1 meio com o 2 beta desaparece. E eu escrevo isso assim, menos 1 mais beta sobre essa raiz. Agora eu vou usar o truque que o Matheus queria. Eu vou jogar o beta dentro da raiz. Então eu passo ele para o denominador do denominador e boto ele dentro da raiz. Ele entra como beta quadrado. Vai ficar menos 1 mais 1 sobre raiz de 1 menos
ômega zero sobre beta ao quadrado. Agora vamos ver qual é o sinal disso aqui. Olha só, aqui eu tenho 1 menos alguma coisa. Essa alguma coisa é positiva, porque é um quadrado. Então isso aqui é menor do que 1. Então 1 sobre uma coisa menor do que 1 é grande. Não é isso? É maior do que 1. Então isso é maior do que 1. Menos 1 dá maior do que 0. Ou seja, essa função é crescente com beta. Se essa função é crescente com beta, o tempo característico, que é o inverso dela, é decrescente com beta. Então, o tempo característico dessa oscilação decresce com o beta. Por outro lado, o tempo característico do amortecimento fraco, ele é o inverso de beta, não é isso? Então, à medida que o beta cresce, esse tempo diminui. Eu posso fazer um gráfico assim, ó. Eu vou representar aqui o inverso do tempo característico e aqui o beta, aqui o valor ômega zero. Enquanto o beta for menor que ômega zero, né, nós temos o tempo característico é 1 sobre beta, ou seja, o inverso dele é beta. Então ele cresce com beta até chegar ao ômega zero. Daqui para frente ele decresce. Acabei de provar isso. Não vou lhe mostrar, ele decresce assim. Não vou lhe mostrar que a forma é essa. Então aqui tem um ponto especial. É o ponto que tem o máximo valor de 1 sobre o tempo característico. Ou seja, o menor tempo característico possível. Quer dizer, de todos os amortecimentos, o fraco, o forte ou o crítico, aquele que amortece mais depressa é o crítico. O que não é nada trivial da gente esperar. Isso quer dizer o seguinte, que se eu quero projetar um amortecedor de automóvel, o amortecedor de automóvel é um negócio que vai oscilar, é isso? Quando ele passa em cima de uma moça, ele vai oscilar. O que eu quero dele? Eu quero que ele oscile o menos possível, né? O tempo de decaimento da oscilação tem que ser o menor possível. Então eu vou projetar ele aqui, ó. Vou projetar ele de forma que o amortecimento seja crítico. Porque é no amortecimento crítico que a oscilação decresce o mais rapidamente possível. Tá? Na verdade, como a gente já destacou, não há nem oscilação, mas o movimento ele decresce, o movimento dissipa a energia no menor tempo possível. Aqui está na sua frente toda a teoria do oscilador harmônico amortecido. Né? Vou destacar os pontos fundamentais. Escolhemos o amortecimento linear, porque nos dá uma equação diferencial linear, portanto, não produz nenhum fenômeno caótico. É uma equação linear que a gente sabe resolver. A gente resolve pelo método da equação característica. Encontramos as duas soluções linearmente independentes. No caso do amortecimento fraco, essas duas soluções são uma composição de exponenciais imaginárias moduladas por uma exponencial decrescente. No caso do amortecimento forte, não há oscilação. Esse sistema decai para o equilíbrio sem fazer oscilação alguma. E no caso do amortecimento crítico, nós tivemos que encontrar uma segunda solução linearmente independente, mas outra vez obtivemos um resultado que também não contém oscilação e, melhor do que isso, é o resultado que leva ao amortecimento ou à volta à situação de equilíbrio mais rápida possível. Não contente em resolver o problema do amortecimento em uma dimensão, nosso colega quer resolvê-lo em mais dimensões. Porque é o amortecimento linear, então nós podemos resolver esse problema no caso do oscilador bi ou tridimensional. Na verdade, a dimensão agora tanto não importa, porque se nós temos amortecimento linear, não vai haver mistura dessas equações, elas vão ficar desacopladas e, portanto, nós podemos resolver separadamente cada uma das dimensões. Você está correto?